Bom dia, a paz seja contigo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo da palavra de Deus, uma palavra revelada, uma palavra fresquinha ao seu coração. E esteja atento. E eu creio no poder da palavra, eu creio na ação do Espírito de Deus. Então medite e reflita. Entenda tudo que Deus tem a falar contigo. E eu me peguei me perguntando nesta manhã, por esses dias, será que muitas lutas, adversidades, muitas, vamos se dizer assim, coisas ruins, muitas tragédias, muitas tempestades da vida, vamos dizer assim, será que poderiam ser evitadas na minha vida, no seu particular, na sua vida, na sua trajetória? Será que algumas delas poderiam ser evitadas? De que forma elas poderiam ser evitadas? Será que eu tenho sido teimoso? Será que você tem sido teimoso, teimosa com relação à voz de Deus? E será que talvez isso possa ser a razão, a causa, a raiz de muitas percas, de muitos prejuízos em diversas áreas, prejuízos materiais, físicos, emocionais, sentimentais e principalmente espiritual? Talvez eu poderia ter evitado muitas dessas coisas. Vamos ler um exemplo claro disso que eu estou falando. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 39. Olha o que diz o texto. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, levantando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. O que estava acontecendo aqui? Paulo, ele estava sendo transportado, enviado por Deus para Roma. Tinha um propósito lá de pregar, de fazer missões, enfim, de ser conduzido por Deus para lá. E ele entra nesse navio aqui, um navio cargueiro, um navio que estava carregado de trigo. O navio estava carregado de trigo, tá? No versículo 38 diz assim que aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. E eles enfrentaram uma grande tempestade. Havia 276 pessoas dentro desse navio. Depois você pode ler aí. 276 pessoas. Só que era um navio também cargueiro. E ocorre uma grande tempestade, uma tempestade violenta. E os marinheiros responsáveis ali pelo navio, tinha oficiais romanos que estavam conduzindo alguns presos. Tinha o piloto do navio, tinha o dono do navio, e no meio dessas pessoas estava lá o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o homem de Deus, a voz profética, aquele que poderia fazer a diferença naquela situação, aquele que talvez traria uma direção, um aconselhamento, uma direção para que eles não passassem aquilo. Enfim, mas chegou esse ponto aqui. E aí eles ficaram desesperados. E chegaram um momento que eles falaram, não. E eles avistaram uma praia, uma enseada ali. E falaram, não, a gente vai ter que dar um jeito de deixar esse navio solto, né? E erguer a vela do navio para que o vento nos leve para a praia. E isso aconteceu. Eles ergueram a vela, o vento estava soprando em direção à praia. E esse navio foi indo na direção mais rasa. De repente, a ponta do navio, né, chamado proa, encalhou na areia, ficou com a ponta do navio travada no fundo, enquanto a popa do navio, a traseira do navio começou a se despedaçar, se estraçalhar, e aí foi estourando tábuas, foi aquele desespero, o navio começou a se despedaçar, começou a
se destruir, se desmanchar ali em meio àquela tempestade. Sendo que, lembrando que um pouco antes, eles atiraram toda a carga de trigo ao mar. Perderam uma carga valiosa, perderam o navio, fora o desespero de morrer, de todos morrerem ali. Pois enfim, irmãos, será que isso poderia ter sido evitado? Eu não estou aqui, irmãos, tirando o propósito de Deus levar Paulo a Roma. Existia um propósito em tudo isso aí, sim, mas eu não estou cogitando esse assunto aqui. Eu estou falando que talvez essa situação que desastrosa, de perca do navio, de o dono do navio olhar com os olhos dele aquele bem material. Será quantos anos que esse dono do navio tinha esse navio? Com certeza era algo valiosíssimo. Era algo valioso. Talvez não, com certeza. Era o ganha-pão daquele homem, do dono do navio. Ele tinha empregados. Ali era como se fosse, né, o navio gerando emprego para pessoas, para o piloto, com certeza tinha ajudantes, auxiliares, enfim. Veja ali que o navio cargueiro, ele estava ganhando para transportar aquela carga, existia um preço de frete que ele estava recebendo, e com a vida normal. E ele enfrentou essa luta, essa tempestade, e esse navio encalha na praia com a ponta e a traseira fica sendo despedaçada, e esse navio é inteiramente despedaçado. Despedaça tudo, é destruído pela violência da tempestade. Fora a carga que foi jogada no mar, a carga valiosa de trigo. Mas a pergunta para mim e para você é: será que talvez isso poderia ser evitado? Será que eles teimaram? Será que alguém aconselhou eles? Cuidado, não vamos não. Olha, tá vendo? O tempo não tá bom para a gente viajar. O tempo não tá bom para a gente fazer essa travessia e, entrar ao mar. Será que tal? Será que poderia ter sido evitado essa perca do navio, a perca da carga? Será que as nossas tempestades que nós passamos um dia, ou talvez que estamos passando hoje, momentos destrutivos, momentos de perca, prejuízos em todas as áreas, profissional, emocional, sentimental e principalmente a espiritual. Será que essas destruições, essas percas, essas tempestades poderiam ter sido evitadas, sim ou não? Com certeza sim. E dentro desse exemplo aqui, voltando um pouco, versículo 11, antes de tudo acontecer, antes de acontecer a perca do navio, a destruição do navio, antes deles lançarem a carga ao mar, antes de chegarem nesse ponto crítico, destrutivo, de perca, de prejuízo, olha o que aconteceu. Capítulo 27 ainda, mas no versículo 11, um pouco antes. Olha o que diz a palavra. Mas o centurião era o chefe romano ali, responsável pelos presos. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Olha aqui, 4 pessoas. O centurião, o oficial romano, Paulo, o piloto do navio, o comandante do navio e o dono do navio. 4 pessoas. E aí Paulo, um pouco antes, no versículo 10, tinha falado. Mas lembre-se, dentro desse navio havia 276 pessoas. Mas quem era a voz que poderia dar a direção ali? Era o apóstolo Paulo. Ele era o homem de Deus em meio dentro daquele navio. Alguém que poderia dar direção, aconselhamento, direção. Paulo andava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, comprometido com a obra. Ele era a voz profética, ele era a direção, o aconselhador. Olha o que ele disse um pouco antes no versículo 10. Senhores, a tempestade já tinha começado. Estava começando. E ele diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ele deu um conselho. Mas quem estava responsável pela navegação preferiu não ouvir Paulo.
preferiu seguir o conselho do piloto, um homem experiente de mar, alguém que conhecia o que estava fazendo, e o conselho do dono do navio. 4 pessoas: Paulo, o centurião, o dono do navio e o piloto. 4 pessoas. Os 3 não quiseram ouvir o que aquele homem de Deus estava querendo dizer. O que aconteceu lá na frente que nós vimos? Perderam o navio, perderam a carga. E eu fiquei pensando depois, qual foi depois o sentimento desses homens aqui, ó? Qual foi? O que passou no coração, na mente desses 3 aqui? Puxa vida! Por que nós não escutamos Paulo? Por que nós não demos ouvido ao conselho do homem de Deus? Eles sabiam quem era Paulo. Eles sabiam, eles conheciam. Então, a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje, e quando esse vídeo chegar até a sua vida, ao seu coração, escute os conselhos dos homens e das mulheres de Deus. Muitas tempestades podem deixar de acontecer. Muitas lutas, destruições, percas, prejuízos podem ser evitados se nós escutarmos o que vem de Deus. Podemos evitar muitas coisas ruins. Mas o ser humano tem algo dentro dele que se chama teimosia. Teimosia está dentro de todo mundo, dentro de cada ser humano. Talvez as lutas, as destruições, as percas que você está vivendo de ruim hoje, talvez você está andando ou andou em algum momento contrário a algum aconselhamento ou alguma direção que um homem, uma mulher de Deus entregou para a sua vida tempos atrás, e hoje você está colhendo. Mas é sempre tempo de mudar. Não fique ligado ao passado. Todo dia é uma oportunidade de recomeço. Mas preste atenção nesse princípio. Escute a voz que vem de Deus. O centurião preferiu ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. Não, vamos navegar, essa tempestade não dá nada não. Não escuta o que Paulo está falando. Pagaram alto preço, perderam o navio e tiveram que lançar a carga ao mar. Pense nisso, reflita. Que Deus fale contigo. Que o Espírito Santo confirme essa palavra no seu coração e que eu e você possamos tomar decisões, ações, atitudes para mudar a nossa história. Não viva as tempestades futuras. Não viva lutas, fuja dessas coisas. Fuja de situações destrutivas, ouvindo o que Deus tem a falar com você. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Fica aqui meu grande abraço.